Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Júlia, eu sou estudante de letras e residente do Programa de Residência Pedagógica, trazido pela CAPES em parceria com a PACEF. E hoje eu vou contar para vocês um pouquinho mais sobre a obra Noite na Taverna, do Álvares de Azevedo, que é uma obra extremamente importante no nosso movimento ultrarromântico, ok? Bom, o Álvares de Azevedo, ele é um dos grandes nomes, sim, do nosso ultrarromantismo, né, aqui no Brasil, e também por levar e liderar um movimento gótico literário, né? O Álvares de Azevedo, ele vai escrever o Noite na Taverna, mas ele só vai... A obra em si só foi publicada póstumamente, né? Depois de sua morte, em 1855. Mas quando a obra em si foi publicada, ela não foi publicada sobre o nome dele, foi publicada sob o pseudônimo dele, na verdade, que era de Job Stern, ok? Nesse livro a gente vai ver temas como violentação, corrupção, incesto, adultério, necrofilia, traição, antropofagia e assassinatos e etc. Então a gente vai ter muita coisa pesada, muita coisa realmente dessa fase ultrarromântica, né? Esse pessimismo, essa coisa mórbida e enfim. E principalmente escapismo. A gente vai ver bastante nesse livro. Esse livro ele é dividido em 7 capítulos. O primeiro capítulo eu gosto de dizer que ele é uma ambientação, né, da taverna, do que vai vir depois, né, que são esses amigos reunidos, bêbados, contando suas histórias macabras, suas atrocidades de vida, né, no ambiente, né, que era a taverna. E a gente tem como principal personagem, a gente tem 5 nomes. A gente vai ter o Sofierre, o Bertrand, o Genário, o Cláudio Zerman e o Johann. São eles que vão contar as histórias, que são os 5 capítulos seguintes depois do primeiro, que são essas histórias macabras da vida deles e das atrocidades que eles cometeram, ok? Bom, eu trouxe um pouquinho de cada capítulo para contextualizar vocês, para vocês poderem reconhecer um pouco a história, né? E ver aonde ela vai se encaixar e por que é tão importante essa obra no ultrarromantismo aqui no Brasil. Como eu tinha dito antes, o capítulo 1, né? É essa ambientação dos amigos bêbados na taverna, gente prostitutas, bêbados, gente dormindo no chão, enfim. É aí que eles decidem fazer uma aposta e contar acontecimentos, né, as atrocidades que eles tinham feito em suas vidas, tipo, quem fez a maior atrocidade, vamos contar. Na primeira história, né, no capítulo 2, a gente vai ter o Sofierre, que ele acaba se apaixonando por uma moça. Eu não vou ler todos os slides, eu vou tentar resumir a historinha para vocês, ok? Ele acaba se apaixonando por uma moça numa noite em Roma. Ele segue ela até um cemitério, só que ele acaba dormindo e ele perde ela de vista. E um ano depois, ele acaba passando em frente a uma igreja e ele vê que essa moça que ele viu há um ano atrás em Roma estava sendo velada. E ele decide ir lá roubar o corpo da mulher, que surpreendentemente estava viva, e levar para a casa dele. Só que passam-se alguns dias, apesar da moça estar viva, ela estava muito ruim de saúde e ela acaba falecendo. E ele decide, bom, nesse meio tempo ele acaba, claro, abusando dela. Depois que ela morre, ele vai e enterra ela no quarto dele. No quarto dele. E logo depois ele vem e faz um pedido ao escultor para fazer uma estátua da amada, que ele também deixou lá para ficar admirando. E ela morta, debaixo da cama dele. No capítulo 3, a gente vai ter a história do Bertrand. O Bertrand, vamos falar assim, a atrocidade que ele comete é o canibalismo, né? Porque acontece algumas coisas na vida dele, ele acaba se apaixonando por uma espanhola, meio que os dois se afastam, né, por conta da saúde do pai do Bertrand. E quando ele volta, essa espanhola tá casada com filho, os dois tentam ficar juntos, tanto a espanhola vai lá, mata o marido e o filho dela para poder ficar com o Bertrand. Só que acaba não dando certo, o Bertrand fica em depressão, porque essa espanhola ela era o amor da vida dele, né? Ele tenta se matar, só que o marinheiro salva ele e leva ele para a embarcação. Na embarcação, ele acaba se apaixonando pela esposa desse marinheiro e ele acaba tendo um caso com essa esposa.
Eles ainda navegando no navio, eles acabam sofrendo um ataque pirata, que vai matar todos, menos o Bertrand, a esposa do marinheiro e o capitão. E eles se salvam num bote que fica vagueando, né, pelo mar, fica à deriva no mar. E como eles passam muito dia sem comer, sem beber, eles acabam alucinando, até pelo sol e tal, eles decidem apostar quem vai morrer. E quem perde a aposta é o capitão, ou seja, o Bertrand e a esposa do marinheiro. Sim, eles se alimentam do capitão, eles matam o capitão e comem ele, literalmente. Canibalismo. Passam-se alguns dias depois deles terem se alimentado, o Bertrand ele tem um surto, talvez também pela insolação, muito tempo, né, naquele sol e sem beber água, sem nada, ele vai lá e mata também a esposa do marinheiro, joga ela no mar, e ele termina a sua jornada até ser resgatado completamente sozinho. No capítulo 4, a gente vai ter a história do Genaro. O Genaro, ele era aprendiz, né, de pintor, ele queria ser um pintor, e ele foi pego como pupilo pelo famoso pintor Godofredo Walsh. Esse Godofredo, né, que é o pintor famoso, leva o Genaro para casa dele para treinar ele. Só que o Genaro acaba se apaixonando pela esposa do Godofredo, do pintor. Mas, em compensação, a filha do pintor acaba se apaixonando pelo Genaro. Só que ela, claramente, é recusada, né? Porque o Genaro está apaixonado pela mãe dela, né? Só que em uma dessas fraquezas, ele vai lá, acaba ficando com ela, a filha do pintor acaba engravidando. Ela propõe casar com ele e juntar, só que ele claramente falou assim, filha, não te quero. E acaba negando a moça. Ela acaba entrando em depressão e morre ela e o bebê ainda dentro da barriga dela, porque ela morre de depressão. Enquanto o pai dela, né, o pintor famoso, estava preocupado com ela e ele estava em luto pela filha, ele visitava muito o quarto dela, ficava muito tempo com ela lá, e nesse meio tempo o Genaro ia aproveitar e ficava com a esposa dele. Até que um dia o Godofredo acaba descobrindo esse caso da mulher dele com o Genaro. Ele vai, expulsa o Genaro de casa e tenta jogar ele de um penhasco, só que o Genaro não morre. E ele volta para se vingar da tentativa de morte. Só que quando ele chega na casa do pintor, ele vai encontrar a esposa do pintor e o pintor mortos na casa. No capítulo 5, a gente vai conhecer a história do Cláudio Zerman, que numa corrida de cavalo ele acaba avistando uma moça, que era uma duquesa. Ele se apaixona perdidamente por ela e ele acaba subornando alguns empregados dela para deixarem ele entrar na casa dela, estuprá-la, enquanto ela estava dopada. Isso por várias noites. Só que uma das noites, ele acaba dando sonífero pro marido da duquesa, né, pro duque. O duque acaba dormindo, o Cláudio vai lá, sequestra a duquesa e leva para casa dele. Nesse meio tempo, a duquesa tenta convencer ele de todas as formas de liberar ela, de soltar ela, só que ele é perdidamente apaixonado por ela, ele não quer perder ela, né? Mas ele acaba soltando ela, e alguns dias depois, ele vai encontrar ela e o marido dela mortos. Então, o duque e a duquesa é encontrado mortos depois de uma briga dos dois. No 6º capítulo, a gente vai conhecer talvez um dos personagens principais dessa história, que é o Johann. O Johann, em uma noite em Paris, ele estava jogando com outro rapaz chamado Arthur, e ele acaba perdendo a partida, né, desse jogo. Ele ficou muito putinho e decidiu duelar com o Arthur, porque para eles a resposta de tudo era duelar e matar o amiguinho, e só assim ele seria o vencedor de tudo, né? Bom, nesse duelo, antes dos dois iniciarem, né, o duelo, o Arthur acaba entregando uma carta para o Johann, falando que se alguma coisa acontecesse com ele, era para ele entregar aquela carta que estava endereçada para a namorada dele, né? Da namorada do Arthur, porque ele ia pedir ela em casamento. E nessa carta estava explicando tudo, e juras de amor, enfim. E pediu para, se caso acontecer alguma coisa, o Johann ia lá e entregar essa carta para a namorada do Arthur, né? Eles duelam, o Arthur acaba morrendo, o Johann mata o Arthur, e ele vai até a casa dessa namorada do Arthur entregar a carta. Só que chegando lá, tudo escuro, a moça estava esperando o Arthur. Então ele teve a genial ideia dele, né? Só que não,
de fingir ser o Arthur e passar a noite com ela. Só que, depois que eles já fizeram tudo, ele acaba vendo o rosto da moça. E a moça era irmã dele. Então, o crime do Johan é o incesto. Ele acaba ficando com a irmã dele. Só que, bom, ele fica horrorizado, ele vai embora e a irmã dele fica traumatizada. E no capítulo 7 a gente tem o desfecho, que é bem um plot twist, bem ou mal. Logo depois do Johan contar a sua história, ele acaba sendo morto por alguém encapuzado que entrou na taverna. E logo depois que ele é morto, a gente vai descobrir que esse alguém encapuzado, na verdade, era a irmã dele, que ele abusou dela. E ela voltou para se vingar, porque a vida dela foi destruída pelo irmão. E junto com ela, vem aí o plot twist, estava o Arthur. O Arthur não morreu, gente. O Arthur estava vivo. Os dois saem juntos da taverna. Só ele se declara para ela, né? Ela se declara para ele. E ambos decidem se matar. E esse é o final de Noite na Taverna. Realmente é um livro bastante pesado, com grandes emoções, mas que ele se encaixa perfeitamente no ultrarromantismo, desse pessimismo, desse mal do século que esses autores traziam pra gente. Obrigada por vocês terem tirado esse tempinho, espero que eu possa ter ajudado, espero que vocês tenham gostado da história. Nos vemos numa próxima. Tchau, tchau.